Boa noite, pessoal. Que prazer estar com vocês aqui hoje para a gente falar de mais um tema tão necessário. Para nós falarmos desse tema de se trabalhar com a área da sexualidade. Todos nós necessitamos demais dessa compreensão, desse entendimento, né? Nada mais, nada menos que ele para estar comigo hoje, né? Marcelo, meu marido, Marcelo Orsi, onde a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. Oi, amor. Tudo bom, amor? Tudo. A gente ficou em lugares diferentes da casa por causa do eco, mas É, praticamente estamos no mesmo lugar, né? estamos na mesma casa em ambientes diferentes. Verdade. Multi-estúdios, né? Estúdio de produção Orsi. E hoje a gente vai conversar sobre restauração da sexualidade, um tema Uhum, que tem vindo para nós e que sempre, desde o momento que a gente iniciou nossos atendimentos, talvez um do sempre. tema mais necessário, mais requerido e onde as pessoas praticamente elas não encontram uma outra solução, onde nós temos visto relacionamentos terminando e a gente sentiu, não adianta, a gente precisa falar com isso. Se vocês trabalham com pessoas, se vocês Verdade. estão auxiliando vidas, né, amor? Há uma É, necessidade grande. nossa, é tão necessária essa área já aqui. E o que a gente tem visto que são pessoas que muitas vezes o que eles precisam é uma oportunidade de encontrar um lugar onde eles vão poder compartilhar, entender que eles não vão ser julgados, não vão receber um monte de instrução que tu precisa fazer isso, tu precisa mudar aquele outro, mas vão receber talvez chaves, ferramentas para que eles possam desenvolver um tipo de relacionamento, de vida que realmente vive aquilo que Deus tem destinado para cada um de nós, né? E é Verdade. isso que a gente tem visto e é essa a nossa paixão, né? Na verdade, a gente entende que existem raízes espirituais, né? Às vezes a gente tem uma visão um pouco pequena, onde a gente, como ministros, como conselheiros cristãos, terapeutas, a gente apenas tem um entendimento que a pessoa não está se esforçando o suficiente. É, Se ela realmente quisesse, se ela tivesse interesse, se ela amasse ao Senhor, ela já teria se visto livre, né, dos grilhões da escravidão sexual, dos vícios sexuais, que tem, na verdade, destruído as famílias, os relacionamentos. E hoje é isso que a gente vai falar. E eu já quero que a gente já entre direto já no vamos, assunto. já vamos lá, então. Então, Marcelo, falando um pouquinho sobre a nossa sexualidade, não tem como a gente falar de raízes sexuais, raízes espirituais da sexualidade, não tem como nós falar sobre fortalezas nessa área, ou até mesmo da impressão sexual, sem falar um pouquinho de como Deus criou essa área tão importante na vida do ser humano. Não é assim, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, ele faz a gente retornar ao princípio de tudo, né? Então, voltando às origens. Vamos lá, quando Deus criou o homem, ele criou o homem com sexo em mente. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa aqui derrubar algumas estruturas, muitas vezes que a gente tem de pensamento, né? Em primeiro lugar, muitas pessoas tendem a pensar que sexo é sujo e algumas pessoas se questionam por que Deus criou o sexo se hoje é algo que a maior parte do corpo de Cristo vem sofrendo, né? A gente vê isso nos nossos atendimentos, tantos cristãos vêm para nós buscar ajuda porque estão sofrendo, estão enredados em ciclos destrutivos, que estão escravizados por conta de pecados sexuais e outros comportamentos sexuais. Eu me Então, lembro, deixa eu só te parar um pouquinho. Eu me lembro até mesmo na nossa juventude, né? Eu me lembro daquela palavra que dizia: se a tua mão faz tu pecar, se o teu olho faz tu pecar, tira ele. E eu uhum, me lembro que era uma consideração até bem forte entre os jovens, porque já tinha se tentado de tudo, né? Eles já tinham visto esse entendimento da sexualidade como algo. Ai, eu não queria ter que lidar com isso. Eu nem casei, eu nem estou usufruindo, talvez, do relacionamento sexual no meu uhum. casamento, mas eu já estou aqui determinando de que isso não é uma área boa. É verdade, Jaque. E muitas vezes a gente tenta lidar com comportamentos, e como tu já mesma disse, quando alguém é bem sucedido ao mudar o seu comportamento pelo próprio braço, pela sua própria força,
Isso se chama não depender da graça de Deus, né? Na verdade, é uma pessoa que fez o uso do seu esforço próprio e como ela foi vitoriosa nessa área, ela vai exigir o mesmo padrão de outros. Se eu conseguir, tu também vai conseguir. E aí o que ocasiona esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito. Olha, irmão, você não está tentando o suficiente, né? Vocês não estão fazendo o suficiente. Irmãos, não acredito que vocês ainda continuem enredados em certos tipos, padrões de pecados sexuais, né? E todo tipo de conceito, muitas vezes, que a gente acaba herdando de maneira religiosa, né? Mas assim, então a gente entende que é necessário voltar ao princípio de tudo. E eu já fiz o primeiro statement ali, a primeira declaração que já derruba algumas muralhas de entendimento, né? Aquela coisa que sexo é sujo, que Deus deve estar muito distante da questão da sexualidade do homem. Por que Deus criou o homem e a mulher com essa necessidade tão grande, né? Se muitas vezes isso é o diabo e as fortalezas e tudo que acontece é usado para nos distanciar, né, de uma vida que Deus tem para nós. Então, assim, quando Deus nos criou, Ele criou a gente com sexo em mente. Então, a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, quero que... É interessante já que a gente imaginar aquele barro e Deus formando um boneco de barro que se chamava homem, né? Adão, né? E ao formar cada parte, o nariz, as orelhas, o queixo, o pescoço, com as próprias mãos, Deus vai formando também os órgãos sexuais. Então é interessante pensar que Deus tocou, Deus criou, Deus formou o homem dessa forma. E depois, ao formar a mulher da costela de Adão, o que acontece? Ele forma a perfeita companheira para ele, não é? E eu acho lindo isso já, que quando a gente vê que Deus tinha na sua cabeça, nos seus planos, sexo em mente. E sexo não é perverso. Sexo não foi criado para ser perverso. Sexo foi criado para ser algo lindo, uma celebração realmente de uma aliança. É verdade. E essa celebração de aliança, às vezes é um conceito um pouco distante, né? O que tem a ver, na verdade, a aliança com a sexualidade do homem? Vamos lá. O que tem a ver a aliança com a sexualidade do homem? Ok, aliança diz respeito a... Compromisso. A um compromisso, comprometimento, né? No momento que eu coloco uma aliança no meu dedo, essa aliança ela pertence a alguém. Ela não pertence somente a mim. Ela é um significado simbólico de que eu estou comprometido com alguém. E sempre que há comprometimento entre duas pessoas, há também a oportunidade de a gente poder usufruir de fidelidade. Né? Não tem como uma pessoa ser fiel a outra pessoa se ela não tiver no comprometimento. Isso é muito interessante, esse conceito. Por isso que a gente começa a entender que Deus ele é fiel porque ele está comprometido. Então, quando Deus formou a gente dessa forma, para sermos seres a manifestar de maneira natural, simbolicamente, a natureza dele, que Deus é um Deus de aliança, é tão lindo quando a gente tem esse entendimento que esse casamento, é isso que eu carrego no meu dedo, é uma representação da própria natureza de Deus, que é um Deus de aliança, é um Deus fiel, ele não quebra suas alianças. E sabe já que hoje é um conceito muito grande, muito forte para casais casados, é de que é muito difícil ser fiel. Né? É muito difícil carregar a fidelidade. Quando a gente começa a pensar tudo que pode afetar essa aliança, né? Principalmente se tratando agora das as nossas tendências, nossos desejos sexuais. É. Eu acho que é aí que começa a ser estabelecido o que a gente falaria de escravidão sexual ou pecado sexual. Acho que a gente precisa, às vezes, ficar definindo, né? Eu acho que facilita para as pessoas. E hoje a maioria das pessoas nos perguntam, isso é pecado? Aquilo é pecado? Fazer isso é pecado? E aquele outro é pecado? Né? Acaba sendo esse entendimento. E como é que a aliança ela pode nos dar uma explicação ou responder muitas dessas dúvidas e perguntas? Que ótima pergunta, Jaque. Olha só. Em primeiro lugar, pecado é tudo aquilo que viola um mandamento, viola um princípio. Ou seja, viola uma aliança, né? Então,
Dentro dessa perspectiva, então, quer dizer que pecado é sempre que houve uma violação de um comprometimento. Ou seja, no momento que eu assumo um determinado padrão de vida, um estilo de vida, eu estou comprometido com aquele novo estilo. E quando violo a minha própria natureza, nesse novo estilo de vida que eu assumi, que eu confessei ter para a minha vida, eu tô pecando contra mim. Não é? É a mesma forma. Às vezes a gente tem esse conceito de que pecado isso aqui é certo, isso aqui é errado. Sabe? A gente tenta categorizar. Isso aqui é bom, isso é ruim. Isso aqui é classificado como pecado, porque é ruim. Isso aqui é bom, então não é pecado. Né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então a gente precisa entender que, na verdade, nesse conceito, se tratando da sexualidade e da aliança no casamento, o que viola essa aliança é pecado. Né? Então, o que há de comum acordo entre os dois, o que a gente entende que pode ser eu te construir, eu te satisfazer nas tuas necessidades emocionais, física, e te auxiliar em te construir nas tuas necessidades espirituais, essa é uma função de ambos no casamento. E é tão lindo quando a gente consegue encontrar esse lugar. Mas o sexo ele é muito mais profundo, porque ele é que nos unifica. A palavra diz que quando o homem se deita com a mulher, os dois tornam-se uma carne só, uma só carne, né? Corpo, alma e espírito. Então é uma união completa. O que já mostra que a sexualidade ela não tem só o componente físico, né? Exatamente. Ela vai muito além. Hoje, muitos dos problemas, na verdade, sexuais, eles estão infinitamente conectados com raízes emocionais e também espirituais, que às vezes a gente não se dá conta. Algumas pessoas já têm compreendido e elas têm trabalhado raízes emocionais, mas raramente a gente se dá conta que existem raízes espirituais também na área da escravidão sexual. E ao nível físico existe o componente químico também. Muitas vezes as pessoas acabam se viciando, vícios sexuais, vícios com pornografia, vício com o orgasmo, então a masturbação. Então, todo esse componente químico se trata da área física também. Não é? Então, há os três níveis que a gente necessita cura nessa área. Físico, emocional e espiritual. Com certeza, Jaque. Muitas vezes a gente acaba deixando o espiritual de lado, porque é muito mais natural trabalhar com aquilo que é físico e com aquilo que é emocional. E muitas vezes a gente acaba não observando questões espirituais, né, que contribuem e muito para que os ciclos continuem se perpetuando. E quando a gente fala sobre essa aliança, sobre danos na nossa sexualidade, vamos começar, antes de falar sobre os pecados mais comuns que a gente vê, ou como é que tudo isso funciona. Vamos conversar um pouquinho sobre danos que acontecem na nossa sexualidade, que nos marcam. E às vezes essas experiências são já na tenra infância, né? Olha só, já que tu falou agora, essas experiências que nos marcam. Eu acho que antes de falar de danos, a gente precisa falar algo que é muito importante. A gente iniciou então falando sobre aliança, fidelidade e a dificuldade muitas vezes que a gente tem de se ver sendo fiel num relacionamento a dois, né? Por causa das nossas necessidades físicas de se satisfazer. Enfim, Deus nos criou com essa necessidade de sexo, de encontrar a satisfação sexual para ser usufruído no casamento. Eu quero ler aqui um versículo bíblico, ele se encontra em Provérbios 5, versículos 18 a 19, e diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa em seus seios, te saciem em todo o tempo. E pelo seu amor, sejas atraído perpetuamente. Olha que interessante o que a palavra está falando. A palavra incitou ato sexual, incitou de uma maneira muito desnudada o homem, muito explícita, não é nem pornografia, isso aqui é a Bíblia, né, Jaque? Então é tão interessante que Deus, na sua própria palavra, ele começa a colocar
ingredientes para nós, que revelam coisas mais profundas do que simplesmente um homem ser atraído por uma mulher. Ser atraído pelo seu amor perpetuamente. E isso, Jaque, faz referência a essas impressões que a gente tem. Então, Deus, quando ele nos criou de uma forma muito única. E a nossa sexualidade era como uma massinha de modelar. Lembra aquela massinha de modelar? Então, o que acontece quando aquela massinha está bem flat, assim, ela está bem... Sabe quando a gente espicha a massinha, ela fica bem esticadinha, assim? A gente coloca o dedo em cima, o que acontece daí? Fica aquele registro, fica aquela impressão, fica a marca do meu dedo. Se eu olhar bem, eu consigo ver até as digitais, né? Então, a palavra está dizendo aqui que essas marcas, esses registros, é a tendência do coração do homem sempre voltar, sempre retornar a esse primeiro registro. Então, quando a gente abre o nosso entendimento, para o que isso significa, a gente começa a entender que Deus, quando ele criou o sexo, quando Deus criou o casamento, Deus criou o casamento para que os dois pudessem ir juntos, nessa primeira união, se marcarem mutuamente. De forma que em ti eu encontro a minha marca. Em ti, unicamente em ti, Jaque, eu pudesse encontrar esse registro. E da mesma forma tu pudesse unicamente encontrar em mim esse registro. Então, o que tu está me dizendo é que a forma como Deus nos criou, a nossa sexualidade, é para que para facilitar a fidelidade quando eu me unisse àquela pessoa da minha mocidade, aquela pessoa que eu escolhi para ser o meu cônjuge, a pessoa com quem eu vou dividir a minha vida e vou dividir a minha sexualidade. Jaque, isso é evangelho, isso são boas novas, não é incrível? Não é incrível? É incrível. Agora, para a gente falar sobre o incrível e a restauração de Deus, a gente vai precisar tocar nesses danos. Porque da mesma forma que essa massinha de modelar, que significa a nossa sexualidade, ela deveria, ou estratégia de Deus é que ela fosse marcada pelo meu cônjuge, na verdade, o que acontece com os danos bem cedo é que acabam marcando. Isso é uma coisa que é verdade, é uma tristeza, e também a gente consegue ver a atuação, muitas vezes, da parte de influências negativas, influências demoníacas, que ficam promovendo situações para que a nossa sexualidade possa ser marcada antes dessa união tão perfeita que Deus um dia sonhou para nós, né? Então, na tenra infância, a gente já começa a ver alguns registros que marcam a nossa sexualidade. Alguns passam pelas ministrações, relatam de abusos, alguns relatam de meninas que foram molestadas, homens que foram molestados, né? E diferente se é menina, se é menino, se foi por homem, se foi por mulher. Mas muitos e muitos registros de forma como a sexualidade daquelas pessoas foi marcada tão cedo, já na infância. E às vezes a gente não se dá conta que esses danos, essas marcas, elas não acontecem somente se houve um abuso sexual, onde houve a penetração e o ato sexual. O que acontece é que esses danos, eles também ocorrem com sermos expostos a questões sexuais na nossa infância. A gente ministra muitas pessoas e a pergunta que a gente faz, uma das perguntas que a gente faz quando a gente conversa sobre a área da sexualidade, a puberdade, é: quando tu descobriu o teu corpo ou de que forma isso veio até ti? Exatamente. E às vezes, o que a gente escuta são as pessoas dizendo: foi na minha casa, foi através das revistas que eu encontrei, foi através da forma como esse assunto está sendo falado na minha casa, às vezes sem um pudor, da forma como todo mundo estava dentro de casa. Né? Às vezes quem nunca falou, né, inúmeras vezes a brincadeira de médico, que as crianças brincam, né? Onde elas acabam sendo expostas e se expondo a brincadeiras, mas querendo ou não sendo marcadas nessa sexualidade.
Já que essa é a resposta para muitas doenças na área sexual hoje conhecidas como pedofilia, outros comportamentos e desvios de comportamento, de conduta, não é? E pessoas que não conseguem se ver livre porque elas estão presas a essas primeiras impressões. E, já que, como tu mesma disse, não precisa ser pelo ato sexual, mas todas as formas que uma criança ela começa a se dar conta que existe uma sexualidade nela, que existe algo que é mais profundo do que simplesmente o órgão aonde pelo qual ele faz as necessidades, né, que é o xixi, mas que existe uma zona de prazer, que ela pode ser ativada. Qualquer palavra, qualquer imagem, qualquer propaganda, qualquer brincadeira, qualquer piada pode ativar isso precocemente, né, Jaque? E essa ativação precoce, ela cria marcas, ela cria registros, então, consequentemente, são danos para a nossa sexualidade. Porque a gente já viu que esses registros vão ser a fonte, o nosso imã, aquilo que a gente vai buscar na nossa vida. Falou algo muito interessante, que ali onde estão a maior parte das dificuldades que hoje muitas pessoas com quem a gente trabalha está enfrentando, né? Às vezes foram chacotas que são feitos dos órgãos sexuais, às vezes dos seios da menina, né? Às vezes do formato do pênis do menino, onde a vergonha começa a se instalar, onde a comparação começa a se instalar na cabeça daquela criança que não tinha noção nenhuma. Às vezes nós vemos pessoas ao nosso redor, às vezes são os nossos parentes, né? Pessoas que às vezes não são da mesma forma como nós protegemos ou cuidamos da sexualidade dos nossos filhos e sobrinhos e o pessoal que está ao nosso redor, mas que acabam expondo através de formas de vergonha, brincadeiras, tocando, né, registros, porque cada um de nós tem uma forma de processar, né, dependendo da nossa personalidade, dependendo das nossas características. Algumas crianças são bem extrovertidas, outras são mais tímidas, uma característica delas. E muitos registros que vêm até nós são de pessoas que tiveram marcas, porque os adultos entendiam que aquela parte que é privada não era privada para eles. Era um momento onde podia ser falado, onde podia ser trazido chacotas, onde podia ser trabalhado ou utilizado aquilo lá sem esse filtro, sem essa consciência, né, de que esses danos estavam acontecendo. E aqui nós estamos falando de coisas pequenas e que, dependendo cada um de nós, nos afeta de uma forma mais intensa ou menos. Agora também falando da própria moléstia, do próprio abuso, do toque, dos primos, né? Coisas que acontecem onde muitas vezes, hoje nós ministramos mulheres que elas simplesmente não conseguem dizer não em tantas áreas da vida delas. Porque naquele momento elas não conseguiam dizer não quando alguém vinha tocar elas. Outras pessoas que a gente ministra, que foram abusadas pelo pai, né? Muitas vezes não era o ato sexual, mas era aquele toque na noite, era aquele desespero, era às vezes até o consentimento da mãe. Então, essa fase precoce, onde a gente está desenvolvendo como crianças, quem nós somos, né? A gente vê Sara, o Ben, ainda a Sara às vezes acha que ela é parte de mim, de alguma forma, né? E a gente vê a fragilidade e, ao mesmo tempo, a importância desse cuidado. Não como é feio, é sujo, não podemos falar sobre isso, de forma nenhuma, mas preservar essa inocência. Porque essa Exatamente. marca, essa massinha de modelar, ela não começa a se formar quando a gente é adulto, né, Marcelo? Não. Essa massinha de modelar que a gente tem falado, que é como se fosse a nossa sexualidade, totalmente lisinha, limpinha, ela é marcada. Qualquer coisa marca ela, né? Às vezes é o toque, às vezes é o abuso, às vezes é a agressão, às vezes é as brincadeiras, as chacotas. E tudo isso eu levo comigo, depois como uma adulta, para o meu relacionamento com a minha sexualidade.
E Exatamente, vamos falar Jaque. um pouquinho sobre impressão sexual. Você estava falando um pouquinho sobre a pornografia, a masturbação. Como é que tudo isso se encaixa dentro dessa impressão sexual e uma sexualidade que está danificada? Então, de novo, tudo aquilo que foge à aliança não significa ser infiel, não é? Então, querendo fugir dessa questão é pecado, não é pecado, não. É uma aliança, o que fere essa aliança é pecado. Então, se eu tenho a compreensão, há estudos hoje já que comprovam o fato de que tudo aquilo que o homem imagina na sua mente, eu vou dar um exemplo bem bobo, que não tem nada a ver com sexualidade, mas pega esses mágicos, tu clica no teu YouTube, tu bota ali truques mágicos, e tu vê Eu que eles adoro fazem... isso, né? É, Tem o eu Ben. adoro isso, o Ben gosta muito também. Mas o que eles fazem ali é basicamente fazer tu acreditar em algo que tu tá vendo, né? Porque o que eles dizem é o seguinte, aquilo que tu não vê, aquilo que tu não enxerga, teu cérebro não vai processar. O teu cérebro vai processar como sendo real aquilo que está na tua frente, aquilo que tu consegue enxergar. Então, baseado nesse princípio, então, há estudos hoje que comprovam que quando a pessoa imagina a si estando envolvida num ato sexual, o cérebro funciona como ele já estivesse engajado, como já estivesse fazendo sexo. Eu acredito que aqui é a chave para explicar por que Jesus disse, por exemplo, né? O homem que imagina, né, deitando-se com a mulher do próximo já cometeu adultério. Não é questão de fazer, é questão de imaginar. Então, aquilo que a gente processa na nossa mente já está acontecendo para nós. Consequentemente, está ferindo essa aliança. E aí, então, a gente pode embarcar essa ideia da pornografia, né, porque eu estou assistindo um ato sexual e estou me engajando numa atividade mental, mas eu estou me engajando com aquela atividade sexual, né, de forma que o meu corpo responde àquilo. A masturbação não é diferente, porque a masturbação, ainda que a pessoa venha se imaginar com o cônjuge, não está com o cônjuge na frente. Então, são questões assim, acaba ferindo essa aliança. Porque eu estou engajado numa atividade sexual. E ela está acontecendo sem a presença do meu cônjuge. Consequentemente, ela fere essa aliança. E já que eu quero trazer de novo o ponto que a gente abordou quando a gente estava fazendo a nossa série A Arte de Ser Um, no último episódio. Lembra que a gente falou sobre a importância de colocar preço numa aliança? E eu relatei que a minha própria experiência, quando na minha caminhada, né, de andar em pureza e de me guardar para ti, aonde cada vez que eu tenho chance de me engajar, né, na minha mente com alguma atividade sexual ou olhar para algo que me atrai a atenção, e cada vez que eu digo não, ali eu estou colocando valor. Quando eu chego para ti à noite, quando eu me aproximo de ti, eu digo para ti, Jaque, eu te amo. Essas não são palavras vazias. Elas são palavras que carregam valor, carregam peso, porque elas me custaram. Elas me custaram algo para que eu pudesse chegar até a ti e dizer, Jaque, a nossa aliança tem valor. Eu tenho sido fiel a ti. E aqui, quando eu falo para ti, Jaque, eu te amo, não são palavras vazias. Elas carregam o peso do meu sacrifício, da minha, sabe, da minha apreciação por ti, da minha apreciação pela nossa aliança, pelo nosso casamento. Então, eu não vejo outra explicação para Deus colocar todas essas, sabe, esses desafios que a gente tem, a não ser carregar peso, para que essa aliança ela possa ser realmente uma representação viva da natureza de Deus, que é um Deus de aliança, que é um Deus de compromisso, que é um Deus fiel. Entende, Jaque? Eu acho que os nossos relacionamentos, eles devem apontar a algo. As nossas decisões, a forma como a gente age, a forma como a gente se relaciona, elas podem ser uma representação da natureza do próprio Deus. É incrível. É lindo, obviamente, né? Porque eu sei o quanto das caminhadas das pessoas que a gente tem atendido. Quantas pessoas hoje não podem dizer isso, não conseguem falar isso.
né? E trazendo um pouquinho para essa parte da impressão sexual, eu quero trazer alguns exemplos, alguns casos reais, porque eu acho Muito que bom. ajuda nós a entendermos como essa impressão sexual, ela tem sido a causa e o motivo dos nossos desejos, das nossas necessidades sexuais, hoje seria um desafio e não uma facilidade, onde tu falou sobre eu buscar aquela marca inicial que foi feita pelo meu cônjuge. Houve marcas iniciais que não foram feitas pelo meu cônjuge. E porque Deus me criou dessa forma, que eu vou sempre buscar aquela marca inicial, hoje muitas pessoas não se dão conta. Elas olham para o passado e elas disseram, isso ficou lá atrás, né? Ou, é só de vez em quando que eu tenho essa dificuldade. Não é toda hora, então não é problema. Mas a gente quer trazer uma compreensão, porque as pessoas que hoje a gente tem ajudado, têm sido pessoas que estão nessa caminhada, mas também ministros que desejam ser instrumentos de libertação, de restauração. Então, o primeiro exemplo, eu vou falar sobre uma das áreas tão fortes que é a masturbação. E o entendimento como essa impressão sexual se iniciou na vida desse jovem. Então, aqui vamos falar sobre um rapaz onde ele aprende a masturbação com os primos, com os amigos, alguém ensina ele, e normalmente isso acontece numa idade bem, bem nova, né? E aqui fala um pouquinho da história desse rapaz, porque ele não tinha um contato físico com a família, porque ele não tinha relacionamento profundo, e o relacionamento profundo nós não estamos falando de se conversar todo dia, nós estamos falando de conexão, né? Essa masturbação acabou se tornando algo que o confortava. Depois de um tempo, toda vez que ele se sentia estressado, essa era a forma que ele ajudava a aliviar a tensão. A masturbação era o que fazia isso. E aí o que acontece? O que todo mundo que já lidou com masturbação sempre diz, a frequência ela começa a aumentar. Então o que era uma vez por semana começou a ser 2 vezes por dia, e nós sabemos de casos que são onde a pessoa simplesmente ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais realizar nada das suas funções, onde tudo simplesmente se baseia na masturbação no momento de ter aquele release. E olha que interessante, esse rapaz ele não se importa com a masturbação, porque ele diz o seguinte, quando eu casar, quando eu encontrar aquela pessoa, tudo isso vai parar. Vai parar, Marcelo? Não, não vai parar. E por Não que vai que não parar. vai parar? Porque ele foi impresso daquela maneira. E a Jaque está lendo essa história, mas essa é a história de muitos crentes, muitos líderes, e inclusive a minha história também. Onde muito cedo eu fui introduzido à masturbação, e aquilo se tornou um padrão na minha vida. Desculpa, amor, eu não sei se era para falar do meu testemunho, mas agora eu estou falando. Enfim. Eu acho que sim. Ok. Sim. Então, durante toda a minha adolescência, fase adulta, então me converti ali aos 20 anos, e lembro de uma vez que eu estava no culto e um dos líderes dos jovens disse o seguinte, gurizada, não acredito que vocês ainda estão se masturbando. E aquilo para mim foi uma mensagem que me confrontou e disse para mim o seguinte, Marcelo, tu tá sendo uma pessoa hipócrita, tu não tá vivendo a realidade daquilo que tu poderia viver, daquilo que tu deveria viver. Essa mensagem que eu recebi. Tu é uma vergonha. Tudo que tu faz é uma mentira. Por que tu tá agora tentando adorar a Deus? Por que tu tá agora cantando canções para Deus? Por que tu tá tentando falar de Deus para as pessoas, enquanto a tua vida não representa isso que tu tá vivendo? Então eram mensagens que só focavam a condenação, focavam uma falta, uma culpa. E a verdade é que muitas vezes na minha caminhada, então, no meu início como cristão, eu pensava, Deus, eu preciso de cura, mas eu não consigo encontrar essa cura. E era um vício tão grande. Eu lembro de algumas noites onde eu chorava e pedia a Deus, será que é somente a morte que vai me livrar disso, que vai me salvar desse tipo de comportamento? E o que acontece, Jaque,
é que eu comecei a crer, não, um dia eu vou me casar e um dia isso tudo vai passar. Isso trouxe um conforto para aquela sensação, para aquela culpa, mas ao mesmo tempo me colocou numa posição de uma falta de esperança, né? Aonde eu não tratei com o problema real. Eu acreditava que o problema real era não ter uma parceira, então, para eu ah, ah, poder usufruir, né, dessa necessidade que eu tinha. E o que acontece foi que a gente se casou, e mesmo depois de casados, né, eu encontrei um dia a necessidade de vir e falar para ti, Jaque, a verdade é que eu continuo tendo dificuldades. Eu continuo me masturbando, eu continuo tendo esses tipos de dificuldades. E isso está me incomodando muito, porque eu não consigo ser transparente contigo. Eu sinto que a minha vida tem sido toda uma mentira contigo, aonde eu tenho que fazer malabarismo para manter essas mentiras em pé. E tudo isso é uma afronta para a minha identidade, né? Então, até o momento onde eu pude entender, então, por fim, de que essa vergonha, na verdade, ela é um espírito que vive acusando e que o objetivo dela é me manter nesse lugar de escravidão, aonde ela vai prometer para mim que se eu não falar para ninguém é melhor, que talvez algum dia eu vá conseguir vencer isso. Ou até mesmo ela vai dizer, olha, o teu irmão, aquela pessoa, o fulano, todos eles conseguem. Todos eles desfrutam de uma vida com Deus, mas tu não. Porque deve ter um problema muito grande contigo, deve ter um problema muito sério contigo. E a consequência é que eu passei a crer uma identidade de que eu sou falho, de que eu sou problemático, de que eu sou um pecador, então, na área sexual. E o mais interessante de tudo, e aí eu já começo a ir para outros pontos, Jaque, e tu vai por favor, tu me interrompe se eu estou indo muito longe. Mas o mais interessante de tudo é que a palavra diz que o homem, aquilo que o homem crê no seu coração, assim ele é. Então, enquanto a minha luta era contra esse tipo de comportamento, tentar ser um homem santo, porque na minha crença eu era um pecador, tentar ser um homem que andaria então em impureza, porque na minha crença eu era impuro, a base do meu coração, aquilo que o meu coração estava crendo é que eu era pecador, que eu era um impuro, que eu era um sujo, que eu era danificado, que a minha identidade era simplesmente um pervertido, sabe? Uma pessoa que não tem mais solução. Era isso que eu acreditava no meu coração. E essas crenças, elas limitavam eu poder me abrir para receber algo de Deus, né? Em primeiro lugar. Elas me mantinham escravo, refém desse padrão de comportamento na escuridão. Então, eu fui longe, eu Não, fui não, acho que longe. tá bom, mas eu gostaria que depois a gente voltasse nesse tema, porque nós vamos falar de algumas ferramentas para a liberdade. Eu acho que Ok. esse exemplo, ele fica muito claro, porque esse clamor, ele vem de muitas pessoas. Hoje, nós não estamos falando apenas daquele novo convertido, nós estamos falando de líderes, nós estamos falando de pastores que estão vivendo essa mesma situação, onde a impressão sexual eu fui apresentado para masturbação, além de ser uma impressão sexual, se tornou um vício, e como tu falou, algumas questões químicas começam a funcionar dentro de um vício. Então, aqui não é apenas agora a impressão sexual, agora o vício também se instalou, entende? Agora, portas abertas para que influências demoníacas de Uhum. vergonha, condenação, impureza pudesse vir. E aí, o que acontece? A masturbação, normalmente, ela não anda sozinha. Aí ela vai acompanhada da pornografia, onde mais portas começam a se abrir, né? Porque além da masturbação necessitar de que a frequência aumente, a pornografia ela vai necessitar ir cada vez mais fundo. Então, onde talvez se iniciou com olhar partes sexuais, começou a olhar atos sexuais. E depois começou a se aprofundar tanto, né, que existem ramificações inúmeras para isso. É Então, eu quero verdade, Jack. voltar
quero voltar aqui para esse exemplo desse rapaz, que ele disse, quando casar, tudo vai se resolver. E aí os dois problemas que a gente conversou, impressão sexual e vício, né? Uhum. E o que que acontece? Ele vai buscar ajuda, né? Como... Aí tu falou uma coisa, só o fato de se abrir, só o fato de expor a luz já é um passo tão complicado, tão grande. E aí nós vemos o quê? Pessoas que já vêm conosco é porque elas já tentaram em tudo que é lugar, Tudo. elas já falaram com seus pastores, com seus líderes, com o Ministério de Intercessão, com o Ministério A, B e C. Já E receberam normal... libertação, já receberam todo tipo de oração, e a Exato, sensação de frustração, de falta de esperança é tão grande, porque já tentou tudo. exato. E aí elas acabaram entendendo que elas são o problema. Né? Se Uhum. elas já foram para todos os lugares e as pessoas dizem. Então, normalmente eles tomam duas posições. Uma, não tem mais solução para mim. É melhor Uhum. eu cair de cabeça, né? E ainda acaba sendo mais difícil. Ou Uhum. talvez eles começam, sabe o que, eu não vou conseguir ir contra. É assim que eu sou. Eu vou me render a isso, né? E acaba essa De- distância Uhum. cada vez maior entre o Senhor, né? Porque aí a condenação já não é, eu estou tentando, o Senhor me perdoa, daí eu não peco por um tempo, e aquele ciclo começa a ser, sabe o que, Deus? Eu não consigo, então, tchau. E essa distância do relacionamento com o Senhor, né? E é tão interessante isso, já que só deixa eu fazer agora um gancho aqui, porque essa distância ela acontece entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem. Porque quando a gente peca, a gente se coloca numa posição que a gente se distancia de Deus. Enquanto o coração de Deus Pai é sempre, meu filho, eu tenho tanto para ti. A identidade que eu tenho reservada para ti, quem eu criei você para ser, está tão distante disso. Eu acredito que é esse o sentimento que Jesus teve quando ele estava na cruz. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão tão distantes da realidade de quem tu criou cada um deles para serem. Eles estão tão distantes de poder viver, de poder usufruir das tuas promessas, dos teus planos para eles. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, eu só queria fazer esse ponto, Jaque, porque muitas vezes há um entendimento que Deus se distancia do pecador, e isso não é verdade. A palavra diz, Jesus, quando ele fala, sabe, existe uma teologia, eu vou ir, Jaque, me desculpa, tu não gosta Vai, quando eu parto vai. para teologia. Enfim, existe muitos conceitos teológicos que dizem que quando Jesus estava à cruz, Deus abandonou Jesus. Porque na oração ele diz, Pai, por que tu me abandonastes, né? Uma das 7 frases que Jesus disse à cruz foi essa: Pai, por que tu me abandonastes? Mas logo em seguida, quando Jesus se manifesta ressurreto, ele diz o seguinte: vocês me abandonaram, mas o meu Pai nunca me abandonou. Eu quero dizer o seguinte: Jesus, como homem, experimentando todo o peso do pecado da humanidade, ele se sentiu afastado. A perspectiva humana de Jesus é: Deus, tu me abandonou, eu estou tão distante de ti, eu não consigo mais acessar essa realidade. Agora, o Jesus ressurreto, quando ele volta, ele diz: meu pai nunca me abandonou. Vocês me abandonaram, mas o meu pai nunca me abandonou. E aqui a gente começa a quebrar com conceitos teológicos que têm regido toda uma estrutura de conceitos cristãos. E aí começa a revelar o coração do Pai. Sabe, o nosso Pai, ele é desejoso de poder ver as nossas vidas sendo restauradas e de poder ver cada casamento, cada relacionamento sendo restaurado a esse nível, onde a gente consegue experimentar a beleza, a plenitude daquilo que Deus criou a gente para poder experimentar. As alianças, o valor de poder, sabe, colocar essas palavras que tem valor quando eu digo já que eu te amo, onde me custou algo. Então, essa mensagem do Evangelho ela é tão linda, e o coração de Jesus para nós, o coração de Deus Pai para nós, ele é sempre: meu filho, não corre, vem para mim, não foge de mim, eu estou aqui, eu estou pronto para te receber.
E eu sei que já que eu tô indo além do ponto que a gente tinha que trazer Você hoje, já quer ministrar, tá eu aí, já ó, quero tá ministrar. no sangue, né? Mas, amor, deixa eu falar de outro exemplo. Vai. Ah, esse aqui é um exemplo bem interessante, tá? Porque a gente quer falar sobre essas impressões sexuais. Aqui nós estamos falando de um homem que ele tem o desejo de expor partes do corpo dele, sabe? Para pessoas poderem ver, principalmente para meninas. E meninas com certo protótipo visual, não é para todas as meninas. Depois ele se converte, crê em Jesus, mas de vez em quando parece que ele não consegue afastar aquela vontade. Isso é uma das falas que a gente vê muito das pessoas. São pessoas que dizem, eu consigo ficar um tempo, não tenho problema, mas existe um momento. Às vezes é uma vez por ano, que tem um desejo, uma força, um negócio que vem que eu preciso daquilo. E é o exemplo desse senhor. Aqui fala desse exemplo que ele já até tinha sido preso por se expor. Agora ele está casado, fora da prisão, mas ele ainda batalha contra estes impulsos. E vive com medo de fazer isso de novo. Eu quero trazer isso porque aqui tu está vendo uma pessoa que ela praticamente ela não consegue encontrar os seus impulsos. É mais forte que ela. Ela sabe que não deveria, ela não sabe o porquê que ela faz isso, mas ela precisa fazer isso. Olha a luta, olha a batalha. Uma pessoa que crê em Jesus. A gente precisa trazer esses exemplos, porque muitos líderes, muitos conselheiros cristãos, muitos ministros não conseguem compreender a força de uma impressão sexual, onde fica apenas lidando com aquilo que a gente compreende da nossa mente ou a nossa própria experiência, onde a gente diz o seguinte, mas uma pessoa que realmente quisesse nunca iria fazer isso. Vamos olhar a impressão sexual desse cara. A história sexual dele revela que quando menino, ele teve a primeira impressão sexual olhando as suas irmãs mais velhas, enquanto elas estavam nuas. Ele olhava elas sem roupa, espiava, elas achavam que era apenas um guri, nem se preocupavam. Mas ele começou a se sentir excitado, o que tu falou, o corpo respondendo, a impressão acontecendo, em olhar para elas. E lá no fundo ele queria se conectar com elas sexualmente. Mas isso não acontecia. Ele queria que elas soubessem que ele estava ali. Mas naquela época ele tinha medo, ele era apenas uma criança. As irmãs cresceram, mas lá dentro ficou essa impressão, esse desejo por meninas que se pareciam com elas. Olha aqui o que relata um pouquinho dele, né? Ele só queria se conectar com elas. E agora ele procura essas meninas e age com esses desejos de criança. E uma das coisas que acontece com a impressão sexual é que elas nos danificam, mas elas também perpetuam mais danos sexuais. Porque o que acontece com esse senhor é que ele está perpetuando, né? Outras crianças também estão sendo agora danificadas na sexualidade delas. Aí, o que muitas pessoas que estão trabalhando com esse senhor iriam dizer o seguinte, esse cara, desculpa, ele não é salvo. Ele não se converteu. A gente tem aquela ideia de que eu aceito Jesus e a minha sexualidade ela é completamente transformada e redimida pelo Senhor naquele momento. Não. Nem sempre. Há alguns casos isolados, mas a grande Exatamente. maioria não. E aí o que acontece? Essa luta, ela começa a acontecer. E as pessoas não se dão conta, né? Como conselheiros, como ministros, como líderes espirituais, quando recebem no gabinete esse tipo de situação. Os julgamentos é que tomam conta, né?
E, na verdade, é quase como uma defesa. Como é que eu vou lidar com essa situação? Né? O que eu vou fazer? Uf. Muito interessante isso, Jaque, porque aqui está uma chave para a igreja, para a liderança da igreja hoje poder compreender que chegou o tempo de não tratar mais só com os comportamentos, mas encontrar quais são as raízes dos problemas. Né? E nesse caso que a gente está vendo agora, abordando, a gente está vendo que a raiz ela é mais profunda, ela se encontra numa impressão, já lá na infância, né? Impressão sexual. E eu gosto de sempre passar o exemplo daquele coração que foi marcado. O coração de uma criança, ele é pequeno. O coração da Sara, a Sara tem 3 anos hoje. Ele é pequenininho, né? Que nem os coraçãozinhos que o pessoal está botando aqui para nós. Um coraçãozinho pequenininho, né? Então, quando aquele coração é marcado aqui nessa área, algum evento aconteceu, alguma situação que traumatizou, que causou algum dano, essa área ela ficou estagnada. Ela não desenvolveu com o restante do coração. E cada vez que a Sara, então adulta, não mais 3 anos, encontrar na vida dela um evento semelhante àquele de quando ela tinha 3 anos, essa área do coração dela, que ficou estagnada, não amadureceu. Ela vai responder como uma criança. E a tendência é se perguntar por que eu estou sendo tão infantil? Por que eu estou sendo tão imatura? Né? E a verdade é que com a sexualidade não é diferente. Então, as áreas da nossa vida onde a gente foi marcado, danificado pela nossa sexualidade, situações semelhantes àquela, elas vão trazer de volta aquele evento aonde houve aquele registro. Ou seja, os mesmos desejos e impulsos os mesmos vão se impulsos, manifestar. mesmos desejos vão se manifestar. Então, a raiz do que precisa ser trabalhado aqui, do que pode ser trabalhado, é essa impressão. Né? E a gente está construindo uma ideia aqui para começar a apresentar algumas ferramentas. Vou dar mais exemplos, pode ser? Por favor, manda ver. E aqui a gente escolheu uns bem bons, assim, para vocês Bem terem bom. uma ideia de tudo. E são só alguns exemplos, né, Jaque? Só. Então, vou falar sobre um serial killer, né, muito famoso. O que aconteceu? Ele foi conhecido e muitas pessoas pensam assim, nossa, como é que alguém pode ter satisfação sexual em matar uma pessoa e ter relações sexuais com ela, depois de morta? Né? Forte. Essa resposta, ela só vem quando a gente vai olhando a impressão sexual desse rapaz. A primeira impressão sexual dele foi depois de encontrar um cadáver do lado de uma estrada. Ele, como um adolescente, trouxe o cadáver para dentro de casa e teve uma experiência sexual com ele. Aí a gente já também imagina que tipo de ambiente ou que conexão existia entre esse rapaz e a sua família, né? Ele foi impresso sexualmente por um cadáver de um homem. Ele não possuía afeição física em casa, tinha medo de meninas. Isso fez com que fosse mais fácil ele ser íntimo dos mortos do que dos vivos. Nossa. E aqui a gente diz, não subestime o poder de uma impressão sexual. Quando o Senhor criou a nossa sexualidade, ela tem esse poder de quando nós somos marcados pelo nosso cônjuge, que no Éden, no plano perfeito do Senhor, seria a primeira impressão sexual nossa, esse seria o nosso desejo. Nosso impulso. E aí Provérbios, onde tu leu antes, fala que para sempre eu buscaria esse amor. Perpetuamente. Perpetuamente. Uau, prontos para mais um? Mais um, manda lá. Então, uma menina de 11 anos é molestada pelo tio e ele tem 15 anos a mais do que ela. Então, ela tenta esquecer, não gostou, não curtiu, não quer saber, se sentiu violada. Agora ela é uma adolescente e, de alguma forma, os meninos da sua idade, ela não se sente atraída por eles. Ela sempre acha homens mais velhos atraentes. E talvez ela até case com alguém da idade dela, talvez ela até faça alguma coisa que seja socialmente aprovado, mas nós não estamos falando de
comportamentos, nós estamos falando de desejos interiores, onde ela sempre busca essa aprovação, se sentir atraente para homens mais velhos. E ela não consegue entender o porquê, né? Até pode parecer um pouco óbvio para nós, que agora estamos falando sobre impressão sexual, que mesmo tendo odiado o que aconteceu com ela, é isso que a impressão sexual faz com que ela busque. Isso é muito forte, Jaque. Muito. Muito porque aí elas chegam para a ministração, ela chega, ela talvez se expõe, coloca a situação que ela está vivendo. E aí a pergunta que fica, né, Marcelo, quais as ferramentas que hoje eu e tu podemos entregar para esses ministros, para pessoas que têm dito, sabe o quê? Eu vou ser instrumento de restauração na vida de outros. Talvez tu está nos ouvindo, nos assistindo, tu já recebe pessoas no teu consultório, no teu gabinete, as pessoas chegam até ti. Ou talvez tu é aquela pessoa que tu não entende por quê, mas o Senhor traz pessoas. As pessoas começam a te contar, sabe? Elas já começam a despejar quando elas chegam em ti. Isso é um identificador, né? Um dos propósitos de Deus para a tua vida. Mas a pergunta é, o que eu faço? Quando alguém começa a falar sobre essas circunstâncias e situações e desejos sexuais, que na verdade sai fora dessa aliança que a gente conversou no início, né, Marcelo? O que se faz? Como se trabalhar? Né? Eu vou falar sobre algumas chaves importantes que a gente precisa trabalhar para quebrar com essas fortalezas. E talvez, Marcelo, aqui tu já vai conseguir entrar com alguma das coisas que tu falou antes e dar uma sequência. Em primeiro lugar, vão existir amarras de alma, né? O que são amarras de alma, amor? Consegue explicar para nós um pouquinho? Então a palavra diz que quando duas pessoas se unem, elas se tornam uma carne só. Deixa eu ler para vocês aqui Mateus 19, capítulo 19, versículo 4 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, Jesus, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que eu quero trazer para aqui é que, em primeiro lugar, essa união ela foi estabelecida, né, no casamento. E, Jaque, a pergunta? Oi, tô te ouvindo. A amarras de alma. Amarras de alma. Então tá. Quando o homem e a mulher se encontram, os dois tornam-se uma só carne. Mas a gente já falou sobre o relacionamento sexual, ele não se resume somente a um ato físico. Ele é muito mais profundo, ele envolve corpo, alma e espírito, de forma que os dois se tornam um só. Então há amarras emocionais. A gente poderia dizer que há amarras ao desejo carnal, que é mútuo, a um laço espiritual para com outra pessoa, mas a gente vai se resumir então na amarra da alma, né? Onde uma alma está ligada à outra. Mori, eu vou ter que te cortar, porque eu tenho 1 minuto para terminar essa live, que a gente já vai chegar tem na tanta nossa coisa 1 para a gente hora. poder falar. Nós vamos ter que continuar, mas eu quero dar alguns passos importantes. Nós temos que trabalhar amarras de alma. Nós precisamos trabalhar os pecados hereditários. Existem pecados que estão se perpetuando na nossa família, nas gerações. Modelos familiares. Principalmente o pecado sexual é um deles. Falsos conceitos que o Marcelo falou de forma tão incrível antes. Da crença, o que essa pessoa começou a crer sobre ela, sobre os outros, sobre o relacionamento sexual. Impressão sexual precisa ser trabalhada, limpa, restaurada, redimida, para daí então fazer uma libertação. Eu acho que a gente quer terminar dizendo o seguinte, o nosso Deus, ele redime todas as coisas. Todas as coisas. Ele tem condição de trazer ao estado natural, zerado. Zerado. Esse é o nosso Deus. E existe sim solução. Existem respostas
para os desejos impuros, para as perversões sexuais que estão atingindo as pessoas que nós estamos atendendo. Existem solução. Marcelo, obrigada por estar comigo, e tu precisa estar nas lives. Sem ti, Com eu não certeza. faço mais isso. Um beijo para todos.